Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então estamos iniciando mais uma aula assíncrona de MCM. Na semana passada, nas duas últimas semanas na verdade, a gente falou um pouco sobre estrutura cristalina dos materiais metálicos, né? Então, semana passada a gente deu uma reforçada nisso, né, sobre células unitárias, e a gente acabou fazendo alguns exemplos aí de cálculo de densidade usando essas informações, né? Tipo de estrutura cristalina, massa atômica, raio atômico, né? Então a gente usou esses dados aí para calcular a densidade de alguns materiais. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre propriedades mecânicas dos materiais metálicos, tá? Então, além das propriedades mecânicas, né, os materiais eles apresentam outras propriedades também. Então ele tem propriedades térmicas, propriedades elétricas, magnéticas, ópticas. Então a gente vai falar especificamente das propriedades mecânicas e mais especificamente ainda das propriedades mecânicas dos materiais metálicos, tá? De algumas delas, na verdade. Então a gente começa estabelecendo aí um conceito bastante importante para a gente, que é o conceito de tensão, né? Quando a gente fala de tensão, a gente pode lembrar também lá de eletricidade, né? E eletricidade também tem tensão, só que lá tensão elétrica. Aqui a nossa tensão, como que ela acontece, né? Imagina que a gente tem um material qualquer, né? A gente não vai especificar qual material, mas ele tem esse formato aqui, né? Um cilindrozinho ali. E aí ele tem uma área, né? Essa área aqui, ó, a gente chama de área de seção transversal, tá? Então essa área aqui, o diâmetro dele me dá a área de seção transversal. Esse material tem um comprimento e vamos supor que eu aplique ali nas extremidades dele, ó, um esforço P, uma força, tá? Então o fato de aplicar essa força sobre essa área, né, força sobre área, qualquer força aplicada sobre uma área do material vai gerar ali o que a gente chama de uma tensão, né? E como que a gente vai representar essa tensão, né? A gente vai representar por essa letra grega aqui, ó, que é o sigma minúsculo, tá? Então, ó, por definição, tensão vai ser sempre força sobre área. Então, formulazinha importante aí pra gente. Tensão é força sobre área. No caso aqui desse desenho, né, desse exemplo, o esforço que está sendo feito, ó, veja o que acontece, as setinhas estão para cima e para baixo, ou seja, eu quero esticar esse material, né, eu quero alongar esse material. Essa ideia de esticar o material é o que a gente chama de força de tração, né? Tracionar o material é o mesmo que, a gente poderia considerar o mesmo que esticar esse material aí, tá? Então tensão é força sobre área. Quais são as unidades? Unidade de força é Newton, unidade de área, se a gente pensar no sistema internacional, onde comprimento é em metros, a área seria em metros quadrados. Então, ó, Newton por metros quadrados. Aí tem uma coisa interessante, porque a gente costuma chamar newtons por metro quadrado, a gente pode substituir ele por um negócio por uma unidade chamada Pascal. Não é Pascoal, é Pascal sem o O, tá? Então, ó, Newton por metro quadrado é o mesmo que Pascal. E se eventualmente eu tiver Newton por milímetro quadrado, como que eu vou chamar isso? Eu vou chamar isso de megapascal. Então aqui, ó, se eu for dar as unidades de tensão, né, eu posso colocar em Newton por metro quadrado ou posso colocar em Pascal, ambas estariam certas. Se eu tivesse calculado a área em milímetros quadrados, eu teria Newton por milímetros quadrados, eu poderia escrever Newton por milímetros quadrados, ou se eu preferisse, megapascal. E quanto que é 1 megapascal, né? Esse prefixo aqui, o mega, ele vale 10 a sexta. Então, 1 megapascal é o mesmo que 1 vezes 10 a sexta pascal. Lembra que o mega vale 10 a sexta. Mas a gente vai falar um pouco mais de conversão nos nossos exercícios, tá? E aí o que acontece? Então, eu apliquei uma força ao material, né, um esforço externo aplicado ao material. Como que o material vai responder a isso? O material ele pode ou não se deformar, né? Ele pode permanecer ali intacto, ele pode se deformar diante do esforço externo que foi aplicado nele. Vamos pegar esse desenho aqui como exemplo, né? Então, ó, tinha um material aqui ainda no formato do cilindro,
esse material tem uma área inicial, né, e um comprimento inicial. Chamei esse comprimento inicial de LI. Foi aplicada uma força a esse material. Uma mesma força daquela que eu mostrei no slide anterior. Uma força no sentido de alongar esse material, né, de tracionar esse material. Então eu tracionei o material. O que aconteceu com ele, ó, na segunda imagem aqui? O comprimento inicial dele, esse comprimento inicial que ele tinha, mudou, né, ficou maior. Agora é um comprimento final, LF. Então alongou ele do comprimento inicial, foi para o comprimento final, maior. Ao mesmo tempo que o comprimento dele aumentou, ele ficou mais fino, né? Embora o desenho aqui não esteja tão bom assim, mas esse diâmetro que ele tinha no início, né, diminuiu. Então essa área aqui, ó, de seção transversal automaticamente também vai diminuir. Então quando a gente traciona o material, duas coisas acontecem: o comprimento dele aumenta e o diâmetro dele, consequentemente a área de seção transversal, diminui, tá? E esse alfa aqui, o que é esse alfa? Esse alfa a gente chama de alongamento, né? Quanto que aumentou de tamanho aqui? Quanto que aumentou de comprimento o meu material depois que eu tracionei ele? É o quanto ele alongou, é o alongamento. Então, ó, formulinhas que a gente vai usar para calcular a deformação do material. Primeira delas, né? Aliás, tanto essa daqui de cima quanto essa daqui de baixo, elas representam a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, a gente vai usar daqui de cima quando o nosso problema, quando o nosso exercício, ele der para a gente já o valor do alongamento, tá? Então, quanto que aumentou de comprimento esse material? Então, a deformação, ela vai ser... A deformação, eu esqueci de falar, a gente vai representar sempre por essa letra grega, que é o epsilon. Parece um E de letra de mão, né? Então, é o alongamento, quanto esse material aumentou de comprimento, dividido pelo comprimento que ele tinha lá no início, antes do ensaio, tá? Antes de receber a força, tá? Então, o alongamento, o alfa, ele é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Então, se eu quiser reescrever essa equação aqui, igual está aqui embaixo, também posso. O que está escrito aqui é o mesmo que está escrito aqui, só que aqui situações onde eu já tiver o valor do alongamento. Aqui situações em que eu não tiver o valor do alongamento, tá? E aí, né, eu falei algumas vezes aí de tracionar o material, e é exatamente sobre esse ensaio que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, na indústria tem um ensaio muito importante, né, relativamente simples de ser feito e que nos dá uma grande quantidade de valores, aí, de resultados, que é o ensaio de tração. Por que eu coloquei aqui em cima ED? Né? Porque o ensaio de tração é considerado um ensaio destrutivo, ou seja, depois que eu fizer ensaio, eu vou automaticamente inutilizar meu material, vou destruir meu material para testar ele. Então, depois do ensaio eu não consigo mais usar esse material. E aí esse equipamento aqui, como que funciona? Né? A gente tem um equipamento desses lá na escola, lá no campus. Infelizmente a gente não vai conseguir vê-lo nesse momento, mas ele faz o quê? Então aqui, ó, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu tenho garras, né? Garras para quê? Para prender o meu material, né? Esse material é qualquer material que eu pegar na rua, eu posso colocar lá na máquina? Não. Esse material ele vai ter que ser primeiro deixado no formato correto, de acordo com o que a norma pede, né? Então ele segue um padrão, então ele vai ser transformado no que a gente chama de corpo de prova, né? Então a gente vai deixar ele com as medidas e formatos que a norma para ensaio de tração ela me pede. E aí eu vou prender esse material aqui na parte de cima e na parte de baixo. E aí essa máquina ela vai basicamente fazer o que? Esticar esse material até esse material quebrar, ou seja, tracionar esse material até ele quebrar, né? Então é o esforço de tração. E aí duas coisas importantes desse equipamento aqui. Ele tem que ter um sensor chamado de célula de carga. O que faz a célula de carga? Ela vai medir o tempo todo a força que está sendo feita aqui no meu material. Ela fica medindo o tempo todo e enviando para esse computador aqui do lado. Esse computador está conectado ao equipamento. Então a célula de carga mede continuamente a força que está sendo feita e vai mandando ali para o computador. Um outro sensor que dá para fazer sem ele também, mas é interessante quando a gente tem ele, é esse daqui branquinho, que está preso aqui no meu corpo de prova. A gente chama esse sensor de extensômetro. O que ele vai verificar? Ele vai verificar
quanto que está variando o comprimento desse material, quanto que esse material está alongando conforme o ensaio vai sendo realizado, tá? E aí vai mandando esses dados aqui para o computador também. Então o computador ele vai recebendo duas informações, né, importantes durante o teste. Primeiro, quanto de força está sendo feita, quanto de força esse material está recebendo e quanto esse material está alongando, variando de comprimento, né? Beleza. É bom ressaltar, né, que esse equipamento aqui não é o da escola, mas o que a gente tem lá na escola, ele também é o que a gente chama de máquina universal, né? Porque ela não faz só o teste de tração. Tem alguns dispositivos que a gente consegue colocar aqui para fazer outros ensaios de compressão, de flexão, de dobramento, né? Então, por isso que a gente chama ela de máquina universal, tá? E aí, o que eu vou ter de resultado, né? Esse ensaio, depois que a gente faz ele, a gente recebe aí um gráfico, né? O meu computador ali, ele gera um gráfico com esses dados que foram adquiridos durante o ensaio. Esse gráfico é o que a gente chama de curva tensão-deformação. Deixei aqui o link de um vídeo para vocês assistirem depois do ensaio de tração, tá? Vou colocar esse link lá no Moodle também, tá? Então, vocês vão ver, né, no vídeo também fica bem claro isso, que o material, o meu corpo de prova, ele vai passar por algumas regiões aqui, e o meu gráfico, geralmente, se o material ele for dúctil, já já a gente vai falar o que é dúctil, ele vai apresentar um gráfico parecido com esse daqui. O que eu tenho nesse gráfico? Ó, esse primeiro trecho aqui é uma reta, né? É o que a gente chama de região de deformação elástica ou regime elástico. Por quê? Enquanto o material está nessa região aqui, elástica, né, nessa reta, ele se comporta realmente como um elástico, ou seja, se em qualquer momento na região da reta eu parar de aplicar força no material, ele consegue recuperar o formato e as medidas que ele tinha, tá? Então, ele se comporta realmente como um elástico. E aí, ó, aqui vai ter uma tensão importante para a gente, que é a tensão limite de escoamento. O que significa a tensão limite de escoamento? É quando eu vou sair da região elástica, que é quando se eu parar de aplicar força no material ele se recupera, e vou entrar numa outra região agora, que a gente chama de região plástica. O que é região plástica? É uma região onde, mesmo que eu pare de aplicar carga no material, ele está deformado agora permanentemente, ele não volta mais ao formato e às medidas que ele tinha, tá? Beleza, essa primeira região aqui de deformação plástica, de regime plástico, a gente chama de regime plástico uniforme. Por quê? É como se todo o meu material ele estivesse se deformando por igual. Ele está todo se deformando, não tem nenhuma região deformando mais do que outra. Aí, a gente atinge esse ponto aqui, né? Com a continuidade do ensaio, a gente atinge esse ponto que a gente chama de tensão limite de resistência. O que é a tensão limite de resistência? Vejam no meu gráfico, é o ponto máximo do gráfico, é a maior tensão que esse material vai suportar, tá? Tensão limite de resistência. A partir daqui, ó, a gente vai entrar numa outra região, que é uma região que a gente vai chamar de região plástica não uniforme ou regime plástico não uniforme. Porque continua sendo plástico, porque continua sendo permanente, mas por que não uniforme? Porque agora vai começar a formar no meu material um pescoço, que a gente chama também de estricção, né? A estricção do material. Começa a formar um pescocinho lá. E aí a minha deformação vai se concentrar toda nesse pescoço aqui, né? A área vai diminuindo consideravelmente na região do pescoço. Meu gráfico ele começa a cair até o momento que o material quebra, né? Então aqui embaixo a gente consegue ver as 4 regiões, ó. Região elástica, plástica uniforme, plástica não uniforme, que é a formação do pescoço, esse necking aqui, e a região de fratura, quando acontece a fratura, que é essa tensão de falha aqui. Assistam o vídeo depois, tá? Beleza, e por que esse ensaio é importante na indústria? Porque através desse único ensaio eu vou conseguir tirar aí pelo menos 5 propriedades mecânicas do material. Quais são elas? Resistência mecânica, rigidez, ductilidade, resiliência e tenacidade, tá? Vamos falar sobre cada uma delas. Então, ó, resistência mecânica. A gente está acostumado a usar esse termo, né? Resistência mecânica, tal material é resistente, tal material não é resistente. Mas o que significa resistência mecânica? Então, ó, é a resistência de um material
em se deformar plasticamente. Então, eu estou tentando deformar esse material de forma permanente e ele está resistindo, ou não, se ele tiver uma resistência mecânica baixa. Como que eu falo qual é a resistência mecânica do material? A gente viu lá na nossa curva tensão, que é na vertical, deformação na horizontal. A gente viu o seguinte, ó, que eu tenho algumas tensões lá para formar meu gráfico, né? Eu posso falar no meu projeto que a resistência do material é a tensão limite de escoamento? Posso. Isso geralmente eu vou fazer quando o meu projeto for um projeto que preza muito pela segurança. Por quê? Se eu falar no meu projeto que a maior tensão que o material pode receber é a tensão limite de escoamento, o meu projeto só vai trabalhar com tensões aqui na região elástica, né? Na região elástica é muito difícil do meu material quebrar. Por quê? Está naquela região ali que se eu parar de aplicar a carga nele, ele se recupera, né? Então, eu vou ter bastante segurança nesse projeto? Vou. Mas um problema, esse projeto muito seguro, ele também vai ficar um pouco mais caro. Porque, ó, eu não estou usando toda a capacidade do meu material, né? O meu material aguentaria até a tensão limite de resistência. Então, por não usar toda a capacidade dele, eu vou encarecer um pouco o meu projeto. Agora, vamos supor que lá no meu projeto eu especifique que a tensão limite de resistência é a resistência mecânica do meu material. Legal, estou usando toda a capacidade do meu material? Vou usar, né? Meu projeto vai ficar tão seguro? Nem tanto, por quê? Ao falar que esse material aguenta até esse nível de tensão aqui, eu permito que tensões na região plástica sejam aplicadas ao material. E aí é um pouco mais difícil a gente controlar a quebra do material quando a gente está na região plástica, né? Na região elástica é mais fácil controlar. Na região plástica podem ter outros fatores aí que contribuam para a falha do meu material. Então, esse projeto ele vai ficar mais barato, mas ele vai ficar um pouco menos seguro do que o outro. Então, quando a gente vai especificar qual a resistência mecânica, depende muito do projeto, depende muito da aplicação, tá? Outra propriedade importante que a gente também consegue medir através da curva tensão-deformação é a rigidez do material. O que é a rigidez do material? Por definição, é a resistência do material à deformação elástica. Então, lembra, resistência mecânica, resistência do material à deformação plástica, rigidez, resistência do material à deformação elástica. Se é uma propriedade, uma característica da região elástica, é na região elástica que eu vou medir a rigidez do material. O que mede a rigidez do material? O que especifica a rigidez do material? É uma grandeza chamada de módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, então, me diz a rigidez do material, tá? A gente vai representar o módulo pela letra E maiúscula normal, tá? Então, se eu olhar meu gráfico aqui na região reta, né, que é a região elástica, veja, eu tenho uma reta e se eu fechar aqui, ó, eu consigo fechar um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo, ó, a base dele, né, é uma variação aqui nesse eixo, no eixo da deformação. A altura dele é uma variação aqui nesse eixo, no eixo da tensão. E esse gráfico ele tem uma inclinação, né? Essa reta ela tem uma inclinação que eu chamei aqui a inclinação dada pelo ângulo θ, tá? Então, a inclinação ela é o próprio módulo de elasticidade do material. Ela me dá essa informação. Como? Já que eu tenho o triângulo retângulo, ó, se eu calcular a tangente desse ângulo θ, desse ângulo de inclinação da reta, como que eu calculo a tangente? Cateto oposto, que é o cateto que está de frente com o ângulo θ, dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto que ajuda a formar o ângulo θ. Se eu dividir cateto oposto por cateto adjacente, ou seja, variação em tensão dividido por variação de deformação, eu vou encontrar o módulo de elasticidade. Então, quando eu tiver o gráfico disponível, é uma maneira de usar o gráfico para estimar aí meu módulo de elasticidade, né, minha rigidez. Ou então, eu posso usar essa formulazinha aqui, a lei de Hooke. A lei de Hooke, é importante falar que ela só vale no regime elástico. Se eu estiver em outra região aqui, eu não posso usar a lei de Hooke, eu só posso usar ela quando eu estou na região elástica. O que é a lei de Hooke? Ó, tensão é igual módulo de elasticidade vezes deformação. Então a lei de Hooke me diz que nessa região reta aqui, tensão e deformação são proporcionais, por isso que formam uma reta, né? E o que torna elas proporcionais? Esse coeficiente de proporcionalidade aqui,
que é o módulo de elasticidade, né? Então, eu posso usar essa formulazinha também para determinar o módulo de elasticidade, né? Mas lembrando que só vale na região elástica, tá? Beleza. Aí, ó, vejam que interessante. Eu tenho lá um gráfico, tensão aqui nesse eixo, deformação nesse eixo. Veja, ó, um aço e um alumínio. O aço, quando ele recebe 30.000 PSI, a gente está falando de outra unidade, mas não se apeguem à unidade. Mas o que é importante nesse gráfico, ó, tanto o aço quanto o alumínio, eles estão recebendo o mesmo valor de tensão, ó, que é esse valor aqui. O aço, ó, quando ele recebe esse valor de tensão, ele deforma 0,001. O alumínio, quando recebe esse mesmo valor de tensão, ele deforma 0,003. Ou seja, o alumínio deforma mais que o aço para uma mesma tensão, tá? E a gente pode ver aqui o seguinte, ó, quanto maior for esse ângulo aqui, ó, formado entre a região elástica e o meu eixo da deformação, mais rígido é o material. Veja, ó, o ângulo do aço entre o aço e o eixo X, aqui o eixo da deformação, é maior que o ângulo formado entre o alumínio e esse eixo. Então, quanto mais inclinado tiver, né, mais rígido esse material é. Menor vai ser a deformação que ele vai sofrer diante de uma tensão. Quanto menos inclinado ele estiver, né, quanto mais próximo aqui do eixo de deformação ele estiver, maior vai ser, menor vai ser a rigidez dele, né, menor vai ser o módulo de elasticidade dele, tá? A rigidez é uma característica, uma propriedade que varia com a temperatura, né? Então, se eu aumento a temperatura, geralmente o material fica menos rígido, né? Menos resistente também, porque por isso que é mais fácil deformar o material quando ele está quente, né? A gente tem aqui alguns casos, né, alguns exemplos de alguns materiais e como varia o módulo de elasticidade deles com a temperatura. Beleza, uma outra propriedade importante é a ductilidade. O que é a ductilidade? É quanto meu material consegue se deformar antes de quebrar. Se o material deforma muito, né, se ele forma esse pescocinho vai diminuindo até quebrar, geralmente é um material que a gente chama de dúctil, né, ductilidade. Se o material começa a receber carga e já quebra, esse material é o que a gente chama de material frágil, né? Então, dúctil e frágil são coisas opostas. E aí é um erro que a gente vê muito pessoal cometendo, que é o seguinte: tal material é muito resistente, né? Então ele não é frágil. Pelo contrário, né? Quanto mais resistente o material é, mais frágil ele é. Por quê? Ele não consegue se deformar, ele quebra sem se deformar. Então, se a gente pegar os materiais cerâmicos, por exemplo, os materiais cerâmicos são materiais duros, né? São materiais resistentes, mas são materiais que quebram fácil? Quebram fácil, né? Então, se eu pegar um prato de porcelana, um vaso de porcelana, ou a parte, qualquer coisa, um tijolo, né? São coisas que recebem cargas altas e aguentam, né? Agora, eles se deformam? Não, eles quebram, né? Ou eles estão inteiros ou eles estão quebrados, eles não estão deformados, né? Como que eu calculo a ductilidade do material? Tem duas possibilidades, ou através do alongamento total ou através da porcentagem de redução de área. Alongamento total, como que fica isso? Como que é essa conta? É o comprimento final menos o comprimento inicial do material antes do ensaio, dividido pelo comprimento inicial. Faço essa continha e multiplico por 100, vai me dar o alongamento total. E a porcentagem de redução de área, como que eu calculo? A área que ele tinha no começo, menos a área final, que seria a área depois do fim do ensaio, né, depois da quebra do material, dividido pela área inicial. Essa continha aqui vezes 100 vai me dar a porcentagem de redução de área, tá? Então, lembrem-se sempre, ductilidade e fragilidade são coisas opostas. Por quê? Fragilidade caminha junto com resistência. Mais resistente, mais frágil, tá? Outra propriedade, a resiliência. O que é resiliência? Eu até brinquei com o pessoal que na sexta-feira, no Globo Repórter, falou-se sobre resiliência. Não era essa resiliência aqui, né? Porque a palavra resiliência ela tem sido muito utilizada na nossa vida, né? Então, essa nossa capacidade de armazenar energias e, em algum momento,
liberar essa energia, né, extravasar, relaxar, ficar tranquilo. Então a gente não absorve isso pra gente, a gente armazena por um tempo e depois libera. É a mesma ideia de resiliência, né? Então, ó, o que é resiliência? É a energia armazenada por unidade de volume no trecho elástico e devolvida quando eu descarrego o material, quando eu paro de aplicar a carga nele. Então, é quanto de energia eu consigo acumular enquanto eu estou na região elástica. Exemplo prático disso, mola, né? A mola, o material da mola, tem que ser um material resiliente. Por quê? Quando eu comprimir ou quando eu tracionar a mola, ela vai armazenar energia e se eu soltar ela, ela vai voltar para o estado inicial dela, liberando essa energia, né? Então ela armazena e depois libera. Essa é a ideia da resiliência. Como que eu calculo a resiliência? Ó, o módulo de resiliência, que é esse UR, é a tensão limite de escoamento ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. Então tem a formulazinha aqui para a gente calcular a resiliência. Se eu quiser calcular usando o gráfico, como que eu faço? Veja que aqui, ó, se eu tenho uma reta, eu consigo fechar um triângulo retângulo aqui na região elástica, né? Então a região elástica ela vai formar aí quase sempre um triângulo retângulo. Se eu calcular a área desse triângulo retângulo, a área dele vai ser a resiliência do material, tá? Falando em área e falando em energia, a última propriedade é a tenacidade. Tenacidade também está associada à energia. No entanto, é a energia que o material absorve. Ele não só armazena agora, ele absorve até o momento em que ele falha. Então, ó, é toda a energia que o material vai absorvendo até o momento em que ele quebra, tá? Não confundam então tenacidade com resiliência. Embora ambas estejam relacionadas à energia, uma é armazenada energia, que é a resiliência, e outra energia absorvida, que é a tenacidade. Como que eu calculo a tenacidade? Eu precisaria calcular a área de baixo aqui no meu gráfico, né? Todo o meu gráfico, que é a área total embaixo da curva tensão deformação. Eu consigo fazer isso? Consigo. Se eu souber qual é a função que dá origem ao gráfico e usar ela numa integral, né, que é um cálculo que a gente não aprendeu, a gente consegue, tá? Calcular a área aqui de baixo do meu gráfico. Mas a gente não vai se preocupar com isso. O conceito ele é bastante importante. Se preocupem por enquanto com o conceito de tenacidade, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Vou deixar um exercíciozinho para entrega, para validar a presença. E nos vemos na nossa aula síncrona na próxima terça-feira. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima semana, então. Tá bom? Até mais, pessoal.